Olá, seja bem-vindo. Gosta do nosso conteúdo? Inscreva-se e ative as notificações. Janice Holloway costumava olhar para Bruce com afeto. Ele era um bom homem, disso ninguém podia duvidar. Trabalhador, leal, um marido presente que se esforçava para manter a casa em ordem e a vida deles dentro de uma rotina confortável. Quase todas as noites ele preparava o chá que ela gostava antes de dormir. Lembrava-se dos detalhes, das datas importantes, fazia questão de elogiar o cabelo dela mesmo, quando ela própria não via nada de especial no espelho. Mas com o passar dos anos, o que antes era encantador começou a parecer previsível demais. Ela se pegava olhando para o passado com uma nostalgia silenciosa. Lembrava dos primeiros encontros, das ligações que os mantinham acordados, das mensagens apaixonadas, dos beijos roubados na rua. O casamento deles, sólido e respeitoso, havia se transformado numa sequência de tarefas e obrigações. Jantar, televisão, contas, compras de supermercado, consultas médicas, planejamento da aposentadoria. Bruce nunca mudou com ela, mas Janice sentia que algo dentro dela havia mudado, algo que não sabia explicar. Era como se uma parte sua estivesse adormecida por anos e, de repente, começasse a despertar, exigindo atenção, pulsando forte, como um coração esquecido. Começou devagar. Primeiro foram pensamentos dispersos, depois comparações inevitáveis. Via casais mais jovens na rua e pensava em como as coisas tinham sido diferentes no passado. Então veio a curiosidade. Será que ela ainda era desejada? Ainda era notada? Ainda era capaz de despertar o interesse em alguém que não conhecesse toda a sua história, que não a visse apenas como esposa ou mãe? Essas perguntas não ficavam muito tempo na sua cabeça, mas voltavam em momentos específicos, como quando se olhava no espelho antes de sair para o trabalho ou quando recebia um elogio inesperado de algum conhecido. Foi durante uma viagem de negócios que tudo realmente começou. Janice participava de uma conferência em Denver e, durante o almoço, sentou-se ao lado de um colega de outra filial, alguns anos mais novo. Ele puxou conversa, elogiou seu colar, comentou sobre seu bom gosto para roupas. A conversa se estendeu, o vinho ajudou, e, no final da noite, ela aceitou o convite dele para ir ao bar do hotel. Nada aconteceu naquele dia, mas a sensação de ser vista de novo, de despertar a curiosidade em alguém, foi o suficiente para que ela começasse a lhe enviar mensagens dias depois. Pouco tempo depois, os dois se encontraram novamente. Desta vez, não houve hesitação. Janice sentiu-se viva outra vez. Era assim que ela descrevia para si mesma, enquanto escondia mensagens, apagava registros, trocava senhas no celular. A culpa vinha, claro, mas era abafada por uma justificativa interna. Era só um momento, um deslize único, nada que mudaria o que sentia por Bruce. E ela acreditava nisso. Acreditava que amor e traição podiam coexistir, que o desejo pela novidade era humano, que ela merecia aquilo depois de tantos anos de dedicação à mesma pessoa, à mesma vida. Aquela primeira experiência serviu como porta de entrada. Logo vieram outras conversas, outros encontros, outros nomes. Ela criava estratégias para encaixar os encontros na sua agenda, usava reuniões de última hora como desculpa, inventava eventos da empresa, fingia cansaço para justificar ausências. Bruce nunca suspeitou de nada. Continuava o mesmo homem de sempre, gentil, prestativo, confiando plenamente na mulher com quem dividia a vida há quase 3 décadas. E isso, paradoxalmente, fazia Janice se sentir ainda mais sufocada. Quanto mais ele a tratava bem, mais ela se questionava sobre o que estava fazendo. Mas era só por um segundo. Depois, entregava-se à ideia de que precisava experimentar mais, viver mais, reencontrar uma parte de si que havia ficado esquecida entre as panelas, as contas e as rotinas silenciosas. Houve um dia em que,
Ao sair de um encontro com um homem que conheceu num evento de networking, ela passou por um parque e viu um casal de idosos sentado num banco. Ele segurava a mão dela com delicadeza, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Aquela imagem a desestabilizou por dentro, porque por um breve segundo, Janice viu a si mesma e a Bruce naquele casal, viu o que eles estavam construindo, o que estavam perdendo, mas balançou a cabeça e afastou aquele pensamento. Disse a si mesma que ainda era jovem, que ainda tinha tempo, que tudo aquilo não era definitivo. Nos dias seguintes, conheceu um professor de literatura, depois um simpático viúvo de Chicago, que viajava muito a trabalho. Cada novo rosto trazia uma empolgação momentânea, uma descarga de adrenalina que preenchia os espaços vazios que ela evitava encarar. Era sempre a mesma coisa: conversa, curiosidade, elogios, encontros, segredos. O padrão se repetia, mas ela fingia que era novo. Quando alguém começava a se apegar demais, ela se afastava. O jogo só funcionava enquanto a conexão era leve, enquanto não envolvia cobranças, enquanto mantinha aquela ilusão de liberdade sem consequências. Janice acreditava que estava no controle, que jamais deixaria sua vida dupla escapar pelas frestas, que o que fazia a portas fechadas com outros homens não tinha relação direta com o amor que dizia sentir por Bruce. Mas o que ela não sabia, ou fingia não saber, é que toda mentira, cedo ou tarde, perde a força diante da verdade, e que um castelo construído sobre a areia da omissão não resiste à primeira onda da revelação. Ela voltava para casa, jantava com Bruce, assistia aos mesmos programas, ouvia suas histórias do trabalho, chegou a ajudá-lo a escolher um presente para o cunhado, riu quando ele queimou o arroz tentando fazer um jantar surpresa. Por fora, era a esposa perfeita. Por dentro, uma atriz exausta, interpretando um papel que já não fazia sentido. Mas ela continuava, como se o destino nunca fosse exigir o pagamento. Como se o jogo tivesse regras claras e seguras para sempre. Como se fosse possível viver entre dois mundos sem cair no meio do caminho. E ela teria continuado assim por tempo indeterminado, até que alguém a observasse de perto demais, até que uma palavra escapasse da boca errada, até que um detalhe, por menor que fosse, abrisse a porta para o segredo. E a vida de Janice, como ela a conhecia, deixou de existir. Bruce chegou ao trabalho naquela manhã, pensando que seria apenas mais um dia comum. Reuniões agendadas, planilhas acumuladas e o mesmo café amargo da máquina. Ele era gerente de uma pequena equipe, numa seguradora, e, apesar da rotina corrida, gostava do seu trabalho. Sempre tentava manter o clima leve com os funcionários. E, quando o tempo permitia, conversava com os mais jovens para incentivá-los. Era respeitado ali, tanto pela competência quanto pelo jeito de ser. Era o tipo de chefe que lembrava o nome das esposas dos estagiários, perguntava como iam os estudos e oferecia ajuda quando alguém parecia desanimado. Nesse dia, Bruce estava sentado com um dos estagiários mais novos da equipe, um rapaz chamado Dylan, de 20 e poucos anos, um pouco tímido, mas esforçado. Era só uma conversa rápida, daquelas que acontecem entre um café e outro. Bruce perguntou como ele estava se adaptando, se precisava de alguma orientação, e no meio da conversa soltou uma frase simples, sem qualquer intenção. Minha esposa também trabalha com eventos, vive para lá e para cá. Estamos casados há 25 anos. Acredita? Dylan riu sem graça, desviou o olhar e tentou mudar de assunto. Aquilo chamou a atenção de Bruce, que insistiu naturalmente, perguntando se ele estava namorando alguém. Foi quando o jovem disse algo que Bruce nunca mais esqueceria. Dylan hesitou, mas depois falou, em tom de confissão. Eu estava saindo com uma mulher casada, mas já faz um tempo. Era complicado. Ela dizia que o marido era muito ocupado.
meio frio, queria se sentir viva de novo. Bruce franziu a testa, achando estranho, mas sem suspeitar de nada. Então Dylan acrescentou, no que parecia um comentário bobo, que essa mulher tinha mais de 50 anos, se chamava Janice e trabalhava organizando eventos corporativos. Bruce congelou. Uma corrente elétrica percorreu seu peito. Aquilo podia ser uma coincidência, claro, mas o nome, a profissão, a descrição, era impossível ignorar. Ele olhou para Dylan sem reagir. Dylan, sem perceber a gravidade do que tinha dito, continuou. Ela era divertida, elegante, cheia de atitude, mas sumiu de repente. Acho que o marido descobriu ou ela se cansou. Bruce manteve o rosto calmo, engoliu em seco e encerrou a conversa. Levantou-se, disse que precisava resolver algo urgente e saiu da sala, com o coração batendo forte. Aquela declaração parecia absurdamente real, mas as peças se encaixavam com uma precisão cruel. Era como se um espelho tivesse caído no chão e cada caco apontasse para um pedaço da sua vida que estava sendo destruído sem aviso. No carro, a caminho de casa, Bruce tentou se convencer de que era só um mal-entendido. Talvez Dylan tivesse confundido o nome, talvez estivesse inventando, mas no fundo, ele já sabia. Começou a lembrar de situações que antes pareciam normais e agora carregavam um novo peso. As viagens de última hora, as reuniões que pareciam longas demais, as mudanças repentinas de humor, as desculpas que ela dava para evitar programas em família. Ele havia confiado tanto que nunca questionou nada. Agora, sua confiança se transformava numa dúvida sufocante. Ao chegar em casa, Bruce entrou e chamou por Janice. Ela estava no quarto, mexendo no celular. Quando o viu, sorriu e disse que tinha pensado em pedir comida mais tarde. Bruce olhou para ela, como se estivesse vendo outra pessoa. Perguntou diretamente: Tem alguma coisa que você precisa me contar? Janice sorriu de leve, achando que era uma brincadeira. Bruce repetiu a pergunta, mais sério. Ela respondeu que não sabia do que ele estava falando. Foi quando ele mencionou o nome de Dylan. Disse que tinha conversado com ele, que ouviu o que ele contou, que ele descreveu tudo em detalhes. O sorriso de Janice desapareceu. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Tentou desconversar, disse que não fazia ideia de quem era Dylan, que ele devia ter confundido as coisas. Bruce apenas quis a encarava. Não gritou, não fez cena, mas havia algo em seus olhos que pesava. Janice, percebendo que mentir era inútil, baixou a cabeça e confessou. Não tudo de uma vez, mas em pedaços, como se tentasse medir o estrago. Disse que andava confusa há algum tempo, que se sentia invisível, que precisava de algo diferente. Bruce ouviu cada palavra sem interromper. Quando ela terminou, ele fez apenas uma pergunta: Foi só esse cara? Janice hesitou, respirou fundo e disse que não. Aquela palavra soou como um tiro em seu peito. Ela falou dos outros, vagamente, como se quisesse minimizar, mas Bruce já não absorvia os detalhes. O que mais doía era a forma como ela falava, tentando justificar, como se fizesse parte de um processo inevitável, como se tudo o que viveram juntos tivesse se desgastado naturalmente, como se ele tivesse culpa por ter sido constante demais, presente demais, previsível demais. Ele ouviu tudo em silêncio, depois se levantou e foi para o quarto de hóspedes. Fechou a porta, passou a noite ali, deitado, olhando para o teto. Pensou em cada aniversário que comemoraram, nas viagens que fizeram, nas promessas trocadas. Pensou nas mensagens que escrevia para ela, nos bilhetes de amor que deixava pela casa. Pensou no casamento deles como quem pensa num filme antigo, um que acaba sem aviso, com a tela ficando preta de repente. Na manhã seguinte, ele arrumou algumas roupas, pegou seus documentos e saiu de casa sem dizer mais uma palavra. A traição, que por meses esteve escondida, agora era um grito ecoando em cada canto da casa.
Bruce não tinha um plano, não sabia onde ficaria, o que faria em seguida. Só sabia que não podia continuar ali. A casa que antes representava a estabilidade era agora o cenário de um pesadelo. Cada canto tinha memórias demais, e ele precisava se afastar antes que o peso de tudo aquilo o sufocasse por completo. Enquanto dirigia sem rumo, sentia o gosto amargo da decepção. Havia entregado sua vida inteira a alguém que, em algum momento, deixou de vê-lo. E o pior, ele nem percebeu quando isso aconteceu. Bruce passou os primeiros dias hospedado num hotel simples. Não conseguia dormir direito, comia pouco, evitava ligações. Ainda tentava organizar na mente tudo o que tinha ouvido e visto, mas as lembranças invadiam seus pensamentos em sequência desordenada. Janice havia quebrado algo dentro dele que ele não sabia como consertar. Mesmo assim, manteve a compostura. Reuniu os documentos, contatou um advogado indicado por um colega de trabalho e anunciou que entraria com o pedido de divórcio. Não mandou mensagens dramáticas nem escreveu cartas. Estava ferido, mas determinado. O que havia entre eles tinha acabado, e ele queria sair daquilo com dignidade, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Enquanto isso, Janice parecia não saber o que fazer com o silêncio dele. Mandou algumas mensagens perguntando se ele estava bem, dizendo que queria conversar. Tentou se justificar mais uma vez, afirmando que ainda o amava, que se sentia perdida, que tudo aconteceu sem querer. Bruce não respondeu. Depois de uma semana, ela parou de insistir. Percebeu que ele não voltaria. Os filhos do casal, Amanda e Charles, souberam alguns dias depois. Amanda morava com o noivo em outra cidade, e Charles ainda dividia um apartamento com dois amigos perto da faculdade. Bruce preferia ter contado pessoalmente, mas como Janice mencionou o assunto para Amanda durante uma ligação, a notícia chegou a eles por telefone. Amanda ficou chocada. Sempre achou que seus pais tinham um tipo de casamento que durava para sempre. Tentou entender o que havia acontecido, mas Janice não contou tudo. Disse apenas que estavam passando por uma fase difícil e que o pai precisava de um tempo. Amanda, então, ligou para Bruce e, embora sentisse dor ao falar do assunto, ele foi honesto. Contou que Janice havia se envolvido com outras pessoas e que, por mais que doesse, ele não podia continuar o casamento. Charles reagiu com mais frieza, sempre mais introspectivo, observador. Mandou uma mensagem curta para Bruce, dizendo que estava do lado dele. Mais tarde ligou para a mãe. A conversa foi seca. Ele não disse que a odiava, mas deixou claro que estava decepcionado. Disse que ela destruiu uma imagem que ele carregava desde a infância. Janice tentou argumentar que as coisas não eram tão simples, mas Charles encerrou a ligação. Depois disso, passou semanas sem falar com ela. A decisão sobre a casa foi tomada logo no início do processo de separação. Janice comunicou ao seu advogado que queria continuar morando ali e estava disposta a comprar a parte de Bruce no imóvel. Sabia que ele não iria querer manter nenhum vínculo com aquele lugar e estava certa. Bruce concordou, pediu apenas um preço justo por sua metade e não quis incluir nenhuma negociação emocional no meio. Ele só queria resolver tudo de forma rápida e limpa. Seu advogado sugeriu um acordo mais equilibrado, onde ambos manteriam direitos sobre o imóvel por um tempo, mas Janice recusou. Queria resolver logo e evitar constrangimentos. Pagou pela parte de Bruce com parte das economias do casal, ficando com a casa e o carro. Bruce levou apenas o próprio veículo, alguns pertences pessoais e os móveis do antigo quarto de hóspedes, que ele mesmo desmontou e colocou no porta-malas. Não houve briga, discussão ou barganha. Foi apenas o fim de algo que já estava destruído. Bruce agia com calma, mas por dentro carregava o peso de 25 anos transformados em memória. E Janice, mesmo ficando com a casa, sentia que quem estava saindo com mais dignidade era ele. O dia da assinatura dos papéis
foi silencioso. Ambos tinham seus advogados sentados lado a lado, sem trocarem palavras. Era estranho ver rostos tão familiares agindo como estranhos. Por quase 3 décadas, eles dividiram tudo e agora mal conseguiam se olhar. Quando o juiz confirmou o divórcio, Bruce apenas assinou e foi embora. Janice ficou na sala por mais alguns minutos, como se esperasse que algo mudasse, como se tivesse esperança de ouvir uma frase diferente dele. Mas não havia mais nada a ser dito. Bruce alugou um apartamento pequeno, a poucos quilômetros do trabalho. Colocou uma mesa, uma cama e algumas fotos com os filhos. Guardou os porta-retratos com imagens ao lado de Janice, numa caixa, no fundo do armário. A dor ainda estava ali, mas ele precisava criar uma nova rotina. Nos fins de semana, começou a frequentar grupos de caminhada, aulas de culinária e atividades ao ar livre. Precisava se manter ocupado, manter a mente ativa. Numa dessas caminhadas, conheceu Cynthia, uma mulher que parecia tão gasta pelas experiências quanto ele. Cynthia era enfermeira, divorciada há 2 anos, e carregava nos olhos a mesma cicatriz emocional que Bruce tinha no peito. Começaram a conversar sobre temas banais. Depois vieram as histórias de superação, as desilusões, os recomeços forçados. Ela lhe contou que descobriu a infidelidade do marido ao ver uma foto dele com outra mulher no perfil da academia de uma colega de trabalho. Disse que chorou por noites a fio, até que um dia decidiu sair de casa, mudar de cidade e tentar algo novo. Bruce ouviu com atenção e, pela primeira vez em meses, sentiu que estava diante de alguém que o entendia sem julgamentos. Os encontros deles se tornaram frequentes. Almoçavam juntos aos domingos, trocavam livros, faziam compras de supermercado como um casal normal. Bruce ainda carregava resquícios do passado. Mas com Cynthia, esse fardo parecia mais leve. Os dois começaram a reconstruir suas vidas lado a lado, sem pressa, sem expectativas forçadas. Ele se viu rindo de novo, fazendo planos, abrindo-se para novas possibilidades. Enquanto isso, Janice continuava na casa onde viveram por anos, agora sozinha. Os filhos demoravam a visitá-la. Ela reformou alguns cômodos, tentou mudar os móveis de lugar, comprou cortinas novas, como se uma mudança externa pudesse preencher o vazio interno. Saiu para jantar brevemente com 2 homens que conheceu em aplicativos, mas os encontros eram rasos. Ninguém conhecia sua história. Ninguém havia convivido com ela o tempo suficiente para saber quem ela realmente era. E, no fundo, essa ausência de uma conexão profunda com alguém começou a pesar mais do que ela imaginava. Tudo o que havia julgado como um reencontro consigo mesma, ao se entregar a decisões impulsivas, agora parecia um rastro confuso de escolhas. Janice não dizia em voz alta, mas por dentro, o arrependimento crescia, um sentimento difícil de admitir. Era como se ela tivesse quebrado algo muito delicado com as próprias mãos, e agora observasse os cacos espalhados, incapaz de juntá-los. E cada silêncio vindo dos filhos, cada mensagem fria, cada texto ignorado de Bruce, reforçava o que ela tentava negar. Ela havia destruído o próprio lar por algo que nem sequer durou. Bruce, por outro lado, descobria o valor da leveza. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que era visto como uma pessoa completa e digna de afeto, não por ser perfeito, mas por ter resistido. E aos poucos, a ferida aberta pela traição começava a cicatrizar com a presença constante de alguém que, como ele, sabia o que era recomeçar do zero. Janice passou os primeiros meses após o divórcio num estado que ela mesma não sabia definir. Não era tristeza o tempo todo, nem felicidade. Sentia algo mais próximo de um vazio disfarçado. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Tentava preencher esse silêncio com reformas, trocando móveis, repintando a sala, comprando quadros novos, como se, ao alterar o espaço físico,
pudesse enganar a mente e fingir que era um novo capítulo. Saiu para jantar algumas vezes, reencontrou velhas amigas, entrou num aplicativo de relacionamentos e começou a conversar com alguns homens. Era sua forma de dizer a si mesma que continuava viva, que não havia perdido o encanto, que ainda era desejável. No início, as conversas fluíam, os elogios vinham com facilidade e as promessas também. Janice conheceu um homem divorciado, com quem saiu 2 vezes. Ele era agradável, bem-humorado, mas tudo o que dizia soava superficial. Depois veio um agente imobiliário que falava demais e ouvia de menos. Em seguida, um empresário que só falava da ex-mulher e da pensão alimentícia. Nenhum deles a fazia lembrar de Bruce. Não que ela quisesse alguém exatamente como ele, mas todos pareciam ocos por dentro. A sensação de estar presa em encontros mecânicos com estranhos que não se importavam com quem ela realmente era começou a pesar. Mesmo assim, ela continuava tentando, com medo de parar e se sentir ainda mais sozinha. Houve um fim de semana em que viajou sozinha para uma cidade vizinha. Reservou um quarto, fez um passeio turístico, tirou algumas fotos para postar nas redes sociais, numa tentativa de mostrar ao mundo e a si mesma que estava bem, que era independente, livre, cheia de novas possibilidades. À noite, enquanto jantava sozinha num restaurante, viu um casal mais velho sorrindo um para o outro com uma cumplicidade inquebrável. O homem cortava o bife da esposa como se fosse um gesto natural e cotidiano. Ela fingiu não se abalar, mas, ao chegar ao hotel, chorou por 2 horas sem parar. Foi a primeira vez que chorou por Bruce desde que ele saíra de casa. Naquela noite, a ficha caiu de forma avassaladora. Ela havia perdido alguém que a amava de verdade e trocado isso por promessas rasas, por momentos que não deixavam marcas. Certa noite, conversando com Pamela Griggs, uma antiga amiga de escola, com quem ainda mantinha contato, Janice desabafou. Disse que pensava estar redescobrindo a vida, mas agora percebia que apenas se afastara da única coisa que fazia sentido. Contou que sentia falta de ter alguém para compartilhar as pequenas alegrias, de ouvir alguém rir no quarto ao lado, de ter alguém preocupado se ela havia chegado em segurança. Disse que Bruce não era perfeito, mas era genuíno. Pamela ouviu em silêncio. Depois, segurou sua mão e disse algo simples. Nós só entendemos o valor da estabilidade quando o chão desaparece. Aquilo ficou martelando na cabeça de Janice por dias. Lentamente, os encontros com homens aleatórios diminuíram. A empolgação inicial deu lugar a um cansaço emocional. Ela começou a sair menos, a inventar menos desculpas para si mesma, a sentir vergonha de algumas mensagens que trocara, de certos comportamentos que antes pareciam libertadores. Começou a pensar no tempo que desperdiçou, procurando por algo que já tinha em casa. E então veio um pensamento mais doloroso. Bruce partira com dor, mas com integridade. Ela, por outro lado, ficou com a casa, o carro e a culpa. Não foi uma troca justa. 3 anos após a separação, Janice fazia compras rápidas numa farmácia quando o inesperado aconteceu. Enquanto pegava um remédio na prateleira, ela olhou para o lado e viu Bruce. Ele estava acompanhado por uma mulher elegante e uma garotinha em seu colo que ria alto. A mulher era Cynthia, sua nova esposa. A criança era sua neta, a quem Bruce ajudava a cuidar. Os dois pareciam em paz, despreocupados, como se a vida tivesse dado uma volta completa e finalmente os colocado no lugar certo. Janice instintivamente se escondeu atrás da prateleira e tentou controlar o coração acelerado. Pensou que estava pronta para ver Bruce com outra pessoa, mas aquela imagem a despedaçou por dentro. Ver o sorriso dele, o jeito leve, como segurava a criança, a forma como Cynthia tocava seu braço com carinho. Era um retrato da vida que ela mesma havia jogado fora. Bruce a viu,
Acenou com a cabeça educadamente. Janice se aproximou e tentou iniciar uma conversa. Disse que estava surpresa em vê-lo ali. Ele respondeu com educação, mas sem entusiasmo. Disse simplesmente: "Espero que você esteja bem", e voltou sua atenção para Cynthia. Janice ficou parada por alguns segundos sem saber o que dizer. Aquela frase curta e direta dizia tudo. Não havia raiva, mas também não havia espaço. Era como se ele tivesse encerrado qualquer capítulo onde ela ainda tentava aparecer.